aqui é a Fabiana e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o Demux e o decodificador. A gente já falou do Mux num vídeo anterior, vou deixar aí a bandeirinha aparecendo, porque o Demux ele é basicamente o oposto do Mux, né? O Mux ele era o seletor de dados e o Demux é um distribuidor de dados. Ele tem uma entrada de dados, né? Estou chamando ela aqui de entrada aí, e N saídas. Então, aqui eu coloquei de O0 até ON-1. Mas ele também tem as chamadas entradas de seleção, que determinam qual saída irá receber a entrada de dados, né? Então, dependendo da combinação da entrada de seleção, eu vou ter essa entrada de dados aqui em uma saída selecionada, tá? Quantas entradas de seleção eu tenho? É sempre uma relação com o número de saída, né? Então, a gente vai fazer assim, por exemplo, eu tenho 2 elevado a n saídas, isso quer dizer que eu tenho n entradas de seleção, ok? Então, por exemplo, se eu tenho 8 saídas, eu vou ter 3 entradas de seleção, né? Como que é o circuito por dentro aqui dessa caixinha, tá? Então, eu coloquei aqui exatamente o Demux 1/8, né, que é a que a gente fala, uma entrada de dados e 8 saídas, né? E eu vou colocar aqui do lado como que seria, vou colocar aqui embaixo, como que seria a tabela verdade desse Demux. Qual que é a ideia? A gente tem as entradas de seleção aqui, S2, S1 e S0. E eu vou ter aqui as saídas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, as 8 saídas. E aqui que eu sei? Se eu colocar 0, 0, 0 nas entradas de seleção, eu estou selecionando a entrada 0. Então, nesse caso, a entrada de dados vai para essa entrada. E todas as outras, nesse circuito aqui, elas vão ficar com 0. 001 é o 1 em decimal, né? Se eu converto. Então, eu estou selecionando essa saída, a O1, para ir a minha entrada de dados. E por aí em diante, até que eu chegue na combinação 001, em que eu estou selecionando a saída 07 para receber a entrada de dados, ok? Por que eu falei que o vídeo ia ser o Demux com o decodificador? Vou colocar aqui do lado o circuito do decodificador. Se a gente comparar, né, os dois circuitos, o que eu observo? Que a única coisa que está faltando no decodificador é a entrada de dados. O resto é o mesmo circuito, né? Então, o que acontece? Esses dois circuitos eles funcionam de uma maneira muito similar. O decodificador, ele está decodificando a combinação que ele recebe aqui, ó, em binário. Como que ele faz isso? Ele ativa a saída selecionada de acordo com o código que eu coloquei aqui. É mais ou menos igual eu expliquei aqui, ó, em relação ao Demux. Aqui eu não estou ativando, olha, a saída que corresponde exatamente ao código que eu coloquei aqui, nas entradas de seleção. Então, se eu pensar isso como um decodificador, é o mesmo raciocínio, só que como eu não tenho entrada de dados, eu estou enviando, na verdade, seria 1 nesse caso aqui, ó, se fosse o decodificador. Porque eu não tenho entrada de dados para enviar, né? Então, é muito similar os dois circuitos. Então, por exemplo, se eu tenho um Demux e eu quero fazer um decodificador com ele, eu pego essa entrada de dados e fixo 1, que aí eu estou funcionando exatamente como um decodificador. E como seria o ao contrário, né? Eu tenho um decodificador e eu quero que ele funcione como um Demux. Isso acontece muito quando a gente tem o CIs, né? E não o circuito com portas lógicas básicas. Por exemplo, aqui, ó, deixa eu focar primeiro aqui no CI, depois a gente fala dessa tabela aqui do lado. Esse aí, o 74138, ele é o decodificador 1/8,
que tem 3 enables na entrada. E repara que ele é um decodificador ativo embaixo. Como que eu sei isso? Eu tenho essas bolinhas aqui, ó, e as barras, né? Elas simbolizam que é ativo embaixo. Então, se eu fosse voltar aqui na tabela anterior, seria o contrário. Eu teria tudo 1 quando a saída está desativada e 0 quando eu estou ativando a saída, tá? Só que esse circuito, ele também é conhecido como decodificador barra demux, né? Na verdade, porque ele tem essas 3 entradas aqui, ó, formando o enable do circuito. Alguns CI, gente, vão ter um enable só, outros vão ter os 3, né? Mas, de qualquer forma, essa entrada enable que vai ser, já tá aqui o spoiler, ó, a gente usa como entrada de dados na hora que eu quero fazer o demux a partir desse CI. Mas antes, né, vou lembrar o que é enable. Eu falei já sobre isso lá no vídeo do MUX. O enable eu chamo de o liga e desliga do circuito, tá? Então, por exemplo, para esse circuito estar ligado, ativado, esse enable aqui, ó, eu preciso receber 0, E1 e E2, e o E3 tem que receber 1, ó. Então, nessa combinação 0, 0, 1, o circuito está ativo. E como que ele é ativo? Como eu acabei de explicar, ó. Dependendo da combinação aqui que eu tenho em A2, A1 e A0, eu ativo a saída correspondente a essa combinação binária, né? Então, por exemplo, 1, 0, 0, se eu converter isso é 4, ó. Então, eu ativo a saída O4, tá? Agora, para qualquer outra combinação, ó, se eu coloco no E1 ou no E2, 1, ou 0 no E3, o X é don't care, é tanto faz. Tanto faz o que eu estou colocando no resto das entradas. Todas as saídas vão estar desativadas, porque eu estou desligando o meu circuito, o meu CI. E aí, como que eu enxergo, então, ó, ele funcionando como demux? Na verdade, ele já está funcionando como demux, eu só não percebi isso ainda, ó. Repara o seguinte, se eu coloco aqui, então, minha entrada de dados no E1, se o E1 for 0, né? Vamos supor que o E1 é 0. O que eu quero? Né? Vamos supor que minha entrada de dados é 0. Eu quero 0 na saída selecionada. Se eu for olhar, isso já está acontecendo, ó. Né? Quando está ativo, funcionando como decodificador, eu estou enviando 0 para a saída selecionada. Então, ótimo. Agora, se a entrada de dados é 1, eu venho aqui para baixo, ó. E aí, o que acontece aqui embaixo? Todas as saídas estão recebendo 1, até mesmo a selecionada, né? Então, ele está funcionando como demux, mesmo sem querer, né, digamos assim, ele está funcionando como demux. Se eu coloco a entrada de dados no E1 ou no E2 também funcionaria, né? Já que esse CI, a saída ativa em baixo. Se fosse ao contrário, né, se ele fosse ativo em alto, eu teria que selecionar o E3 como entrada de dados, né? Que aí eu ia ter exatamente, ó, quando tivesse ativado, ativaria em 1, eu teria o E3 lá, e quando tivesse desativado, eu teria o 0 em todas as saídas, né? Teria que ser o raciocínio ao contrário, beleza? Então, esse vídeo foi só uma introdução do demux e do decodificador, né? Por que esses circuitos andam juntos, né? Que eles são bem similares, né? E até o próximo vídeo.